amores, é o seguinte. Agora a gente vai receber aqui no palco do nosso Central Splash dessa sexta-feira o nosso querido colunista Rick Hiraoka, que está aqui com a gente ao vivo. Bem-vindo, Rick. Boa noite. Boa Bem-vindo, noite, Dieguinho. Henrique. Boa noite, Kaline. Tudo bem? Tudo Boa ótimo, noite. Rick. Olha, Olha, Tava aqui acompanhando os desdobramentos de Anitta e Melody. Vocês e comentando. Melody. Eu, Pois é, menino. particularmente, acho que não vai dar em nada. E não acho tão boa essa ideia de Anitta virar empresária de artistas também, não. Porque se alguém der errado, se alguém não acontecer, acho que ela tem mais a perder do que a ganhar, né? Porque vai estar o nome dela assinando embaixo, né? É verdade. Bom, é o seguinte, gente. A gente vai falar agora sobre Pedaço de Mim, que virou um verdadeiro sucesso na Netflix, né? O Rick, inclusive, que está aqui com a gente ao vivo, conversou com exclusividade com a autora da série, né? Para poder, inclusive, detalhar para a gente mais sobre todo esse sucesso aí, né? Ô Rick, o que você já pode adiantar para a gente a respeito de Pedaço de Mim, que já virou um sucesso aí na Netflix? Pedaço de Mim estreou faz uma semana, estreou oficialmente dia 5 de julho e já está no top 10 de mais de 21 países pelo mundo. É o terceiro programa de língua não inglesa mais visto pelos assinantes da Netflix e, obviamente, já pode ser considerado um grande sucesso por ter ultrapassado todas essas barreiras que eu acabo de mencionar. E eu não sei se vocês tiveram essa oportunidade de ver a série. Enfim, tem toda uma polêmica, ele se chama de série, se chama de novela, se é minissérie, enfim. Mas eu acho que até essa polêmica em torno de como se define Pedaço de Mim ajudou a criar um burburinho para que as pessoas tivessem curiosidade de assistir. Mas é um produto muito bem feito e eu tenho certeza que vai agradar a todo mundo que ama novela, que gosta de novela, que está aí acostumado a acompanhar um bom drama e com boas atuações. E nessa conversa, a Angela Chaves detalhou um pouco de como foi esse processo de criação que ela teve da série, né, que partiu de uma notícia verídica, que é esse caso de superfecundação heteroparental, que é um caso super raro, mas que pode acontecer de uma mulher engravidar ao mesmo tempo de dois homens diferentes, e que esse se tornou ponto de partida para discutir um tema que ela acha muito importante, que de fato é muito relevante, tem estado em pauta nos últimos anos, que é o machismo e como o machismo acaba oprimindo a mulher. Mas eu acho que, enfim, eu vi os 17 episódios e acho que ela faz isso de uma maneira muito inteligente, sem ser didático, sem ser militante demais. Ela consegue fazer isso entretendo, emocionando, com uma história muito potente. O Rick, inclusive, vamos explicar para as pessoas que provavelmente caíram de paraquedas, não estão sabendo nem que série é essa. Vamos explicar melhor, gente. Pedaço de Mim, que, como o próprio Rick falou, tá aí no top 10, enfim, é uma trama onde a Liana, que é interpretada pela Juliana Paz, ela sempre sonhou em ter um filho, né, do marido, que no caso é o Tomás, né, Vladimir Bricha. Tá aí na imagem que vocês viram. Mas tudo muda na noite em que ela descobre que ele estava tendo um caso com uma outra mulher, né? Só que nesse mesmo dia, ela acabou sendo vítima de um abuso sexual. E logo em seguida, ela vai e faz um teste de gravidez e recebe a notícia de que ela vai ser mãe de gêmeos. Só que cada bebê, olha a história, cada bebê tem um pai diferente. E é isso que o Rick acabou de mencionar, a superfecundação heteroparental. No caso, cada bebê é de um pai diferente. Ela tenta esconder toda a situação, mas logo todo o caos começa a aparecer, né? Então, é uma trama de 17 episódios, como o próprio Rick menciona aí, né? Que não se sabe se é minissérie, se é uma pequena novela. Não dá pra chamar de novela, né, Rick? Porque acho que novela passa facilmente de 80, 100 episódios aí, né? Mas E tem é mais uma núcleos trama que... também, né? Para mim é uma minissérie sim. como a Globo produziu nos anos 80, 90, 2000.
ou o que depois eles passaram a chamar de série limitada, porque, enfim, é uma história que acaba, né, em uma única temporada, com menos personagens, menos núcleos, então não dá para ser exatamente uma novela que geralmente tem vários núcleos, mais de 100 capítulos, mas ela usa ali, o Pedaço de Mim tem a essência da novela, que é o melodrama. Inclusive, o Rick, o João Felipe Toledo, ele faz uma pergunta mega interessante aqui, justamente dessa conversa aí que você teve com a autora, né? Rick, a Ângela te explica por que do termo melodrama para chamar Pedaço de Mim? Foi decisão dela ou da Netflix? Decisão da Netflix. A Netflix, quando anunciou Pedaço de Mim, já anunciou como o primeiro melodrama brasileiro, evitou chamar de novela, também, né, não chamou de série, mas próximo do lançamento ela usou uma expressão que era uma série com gostinho de novela. Então, a Angela Ah, ali não teve autonomia para decidir qual seria o termo. A própria Juliana Paz, quando foi apresentar o projeto no Rio to See, que é um evento que une as pessoas, os profissionais do audiovisual, em maio, lá no Rio de Janeiro, sem querer, uma hora falou novela. E se corrigiu falando, é o primeiro melodrama. Então, foi uma decisão da própria plataforma de chamar de melodrama. inclusive, é bom dizer, tá? No texto do nosso queridíssimo Rick, tem lá, né, toda a entrevista, tem a conversa aí completa com ela, e ele fala sobre isso também. Você fala sobre isso, acho que ali nos primeiros parágrafos, né, Rick? Sim. Onde já tem aí essa definição em relação ao termo, né? A pergunta que eu faço a você que tá assistindo é: você já foi lá assistir? Vai lá, gente, vale a pena assistir, assiste e volta aqui pra vocês poderem comentar com a gente. Kerline, você já teve oportunidade de assistir? Ainda não, né? Não, eu abri, vi que tava em primeiro, tá em primeiro, tá no Netflix. Pelo menos ontem, Netflix quando eu Brasil. abri, isso. Vou começar hoje, maratonar no final de semana. Agora, gente, só consegui reparar na beleza da Juliana Paz. Desculpa, assim. Lindíssima. Ela tá belíssima, ela tá incrível. E eu acho que essa associação, né, com novela, além de ser melodrama, né, são os atores, né, que já são atores que a São os gente atores também, Conhecidos. é sim. acostumada a ver, né, nas novelas na televisão aberta. Então, essa associação, eu acho que com certeza iria ser comum, assim, iria acontecer de uma forma ou outra. E eu tô doida pra ver essa história, viu? Porque deve ter um desfecho bem interessante. Eu nunca vi nada do tipo. É, pra É gente muito poder até legal, mas comentar assim, aqui, né, Rick? Não dá, né? Porque a gente acaba dando spoiler demais. mas se eu pudesse falar alguma coisa, de alguma maneira é um spoiler, mas não é. Assim, prepare-se para ter muita raiva do Vladimir Brista. A gente está acostumado a vê-lo, né? A gente ficou muito tempo acostumado a vê-lo em papéis leves, como aquele que ele fazia em Tapas e Beijos ou em outras novelas. Dessa vez ele está num papel muito denso e personifica muito a questão da masculinidade tóxica. Assim, é bem. Ele e a Juliana são muito bem, Paloma Duarte, todo o elenco é muito bom, mas ele, assim, você realmente consegue esquecer tudo que ele já fez na TV e vê-lo como esse homem totalmente machista e opressor. Mas como eles, né, dá vazão a isso, não iremos dizer para não dar spoiler aqui. É, e aí, gente, é interessante porque levanta novamente a discussão, né? Levanta novamente o debate a respeito dessas questões, que eu acho que é a proposta, que é a característica de todo esse projeto, de todo esse trabalho. Vale a pena vocês assistirem e a gente pode marcar um dia aqui na próxima semana, né? Já que vocês vão ter tempo aí para poder acompanhar, pra gente voltar aqui e comentar sobre essa série, tá? A Bárbara Sarini, que assistiu, comentou aqui o seguinte: tem características fortes de novela, mas não chega a ser uma novela. Eu diria que realmente é uma mistura de série com novela, algo que a Globo tem quebrado a cabeça para fazer e não tem conseguido. Você concorda, ô Rick? Você acha que a Globo tá dando uma olhadinha no que os streamings estão fazendo e falando, pô, a gente tinha que fazer isso aqui dentro? Concordo 100%. Assim, eu acho que Pedaço de Mim é a história mais interessante que surgiu no último ano. E aí, falando de séries e novelas, é muito mais interessante que todas as últimas novelas que a Globo fez
pelo menos nos últimos 2 anos. E por ser uma obra menor, ela tem a vantagem de conseguir ter um ritmo mais acelerado, que é algo que as pessoas sentem falta na novela, né? Como a novela tem 180 capítulos, é difícil manter uma novela com essa quantidade de capítulos com a velocidade de uma série. Mas é algo que a gente percebe que a Globo tenta fazer, mas ainda não encontrou essa fórmula nas novelas. Concordo totalmente com a Bárbara. Mas o que, que você acha que impede a Globo, e aí essa provocação é pra você também, viu, Bárbara? O que, que vocês acham que impede a Globo de conseguir acertar? Vocês acham que é o modelo que a emissora tem de produção, de gravação e até mesmo de edição de todo esse material? Porque quando a gente bate um olho num produto feito como esse aí da Netflix e bate um olho no que é feito pela Globo, existe um abismo em vários aspectos, né? Acho que em termos técnicos, a Globo ela é quase insuperável. A qualidade que ela entrega, a dramaturgia dela é muito boa. Eu acho que esse projeto da Netflix é o melhor que a Netflix já fez em termos técnicos, mas quando você pega a questão de história, é muito mais complexo você dar um ritmo numa história que é muito longa e que sofre uma interferência, querendo ou não, da audiência. Isso é uma coisa que a Angela fala na entrevista. Porque quando ela entrega os 17 capítulos de Pedaços de Mim para Netflix, o público só vai consumir aquilo depois que está pronto. Não vai ter o termômetro da audiência para falar, putz, queria ver mais a história da Paloma Duarte, por exemplo, que tem um personagem coadjuvante importante na série. Ou queria ver mais a história de fulano de tal. Isso é uma coisa que influencia diretamente a novela, que é uma obra aberta. Eu acho que isso também faz com que Pedaço de Mim não possa ser chamada de novela, porque não é uma obra aberta, é uma obra fechada, né? A gente consome ela como ela foi concebida de fato. Isso que a Angela também fala na entrevista, que é uma vantagem do streaming. Ela conta a história como ela deseja contar, sem a interferência das redes sociais, do público, da audiência, de tudo isso. Mas, respondendo melhor um pouco a sua pergunta, Dieguinho, eu acho que o difícil de encontrar um ritmo para a novela que seja tão grande quanto o da série é o número de capítulos, e é entender também que quando a gente fala de novela, a gente não está falando do público, apenas do público do Twitter que assiste, mas de uma imensa maioria de brasileiros que nem sempre está nas redes sociais ou que consome o streaming, né? Porque um capítulo de novela da Globo é muito mais consumido do que qualquer produto do streaming já foi. E aí tem um Então, ponto, 50 tem um outro milhões vendo por dia. É. E aí tem um ponto que eu acho que joga muito contra também, é toda essa maneira como tem sido feita a seleção de atores pela Globo, né? A gente tá falando de influenciadores que estão aparecendo, decorando o texto e fazendo atuação, né? E o streaming não, o streaming tá valorizando, digamos, as medalhas, né? Os grandes atores que a gente tem aí na TV, que nasceram, né? Se firmaram, tanto no teatro, mas especialmente nas principais novelas da TV brasileira, né? Como, por exemplo, esse elenco aí dessa série. Então, eu acho que se a gente for analisar, são inúmeros aspectos que acabam, de fato, sendo considerados aí na hora de fazer essa comparação. Enquanto as emissoras tentam atacar numa linha, né? O streaming tá indo em outra. Né, o streaming, a gente está falando da Netflix, né, aqui especificamente, mas a gente pode também colocar no pacote o Prime Video, que também está vindo com conteúdo aí, com novas séries aí, todas inclusive brasileiras, por conta daquela lei do incentivo, né, praticamente a obrigatoriedade que essas empresas agora têm de produzir conteúdo nacional, enfim. Então, tudo isso eu acho que também acaba somando-se a esse fato. A própria Bárbara, ela falou uma outra coisa, que ela disse que já é o melhor produto que ela assistiu até aqui em 2024, né? E o Júlio Marcos comenta que ele terminou de assistir Justiça 2 e que ele também achou muito bom. E a Rosana Reis, ela também comenta aqui dizendo que ela está avaliando que as novelas da Globo, atualmente, elas estão péssimas. E tem muita gente aqui no chat, Rick, que tá dizendo que vai assistir agora para poder comentar com a gente depois. Ficou motivado a acompanhar aí, portanto, a série. Mas eu gostaria, inclusive, Rick, que você motivasse as pessoas a ler lá na sua coluna, o link que a gente deixou aqui no chat da nossa live, essa conversa com a autora, né? O que as pessoas podem encontrar por lá nessa conversa? As pessoas podem encontrar um pouco mais detalhadamente o que fez a Angela criar essa história, por que ela acredita que essa história ela é ideal para o streaming e não para uma novela comum, porque daria para fazer uma novela de 100 e poucos capítulos com essa premissa que é muito forte, né? Obviamente com mais núcleos, com mais personagens,
com os acontecimentos sendo um pouco, se desenrolando de uma maneira um pouco mais devagar, mas seria totalmente possível. E eu acho que ela faz também uma avaliação de como é trabalhar para a TV aberta e como é trabalhar para o streaming, que é algo que as pessoas em geral têm muita curiosidade de saber essas diferenças. E, Dieguinho, só para falar uma informação que você falou aqui, os streamings ainda não têm a obrigatoriedade de produzir conteúdo nacional. É uma luta da classe audiovisual para que seja aprovada essa regulamentação do streaming, porque isso já acontece na Espanha, na França, na Alemanha. Na França, por exemplo, é uma regulamentação muito pesada de proteção interna da indústria audiovisual francesa, mas no Brasil isso ainda está parado. Então, assim, é uma luta de todo mundo que trabalha com audiovisual para conseguir, de fato, a aprovação do governo que regulamente a atividade das plataformas, para que elas, de fato, tenham a obrigatoriedade, já que elas estão explorando o nosso território, que elas consigam, de fato, também produzir um número mínimo de séries, filmes, documentários para, enfim, incentivar a nossa indústria audiovisual, que é uma das que mais gera renda e empregos diretos e indiretos. Quem tem a obrigatoriedade de produzir conteúdo nacional são os canais fechados. Eles têm. Desde 2011. Canais fechados. Perfeito. Então, excelente essa correção aí do Rick. Eu já tinha lido alguma coisa sobre isso, né? De fato, não vi o desdobramento, mas, portanto, você traz aí a informação de que está parado. Mas quando tiver qualquer andamento, com certeza a gente vai falar disso aqui também no nosso Central. Ô, Rick, muito obrigado pela sua presença aqui no Central Splash, mais uma vez. Obrigado a vocês, espero voltar em breve. Estou sempre ligado aí no que vocês estão produzindo, sempre vendo os encontros de Kerline com Felipe Folgosi, Sabrina Parlatori, adorando esses papos. Kerline, tá sem áudio. Ela mutou, ela vai abrir. Fala. Começou hoje. Eu tinha mutado porque estava passando uma ambulância aqui, gente. Eu não queria quebrar o clima da conversa. Rick, obrigada, viu? Obrigada por estar assistindo os conteúdos. Estamos juntos. Seja muito bem-vindo sempre aqui. Você é incrível. Apareça mais vezes, por favor, para compartilhar com a gente. Aparecerei. Boa. Pode deixar. Obrigado, gente. Obrigado, Rick. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí?